quando Jesus vai voltar. Será que esse ano? Será daqui a 40 anos? Será que é daqui a 5 anos? Não sei. E será que a gente como cristão precisa ficar preocupado em saber quando Jesus vai voltar? Então eu vou te dar minha opinião e vou ler um pouquinho aqui na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro, para quem fica aí preocupado se Jesus vai voltar hoje, vai voltar amanhã, quando que Jesus vai voltar, muita gente acha isso totalmente desnecessário. E a Bíblia ela fala assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem anjos dos céus, nem filhos, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E esse versículo, sempre que alguém vai criticar aqueles que falam sobre a volta de Cristo, se quando e que tempo Jesus vai voltar, elas citam esse versículo específico, que ninguém sabe. Então, já que ninguém sabe, a gente não precisa se preocupar com o tempo ou quando Jesus vai voltar. Só que o que o versículo ele fala, ele é bem específico, ele fala que ninguém sabe o dia e a hora. Mas Jesus alerta a gente da importância de discernir os tempos. Se a gente for lá em Lucas 12:56, Jesus fala para os judeus assim: Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra, do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. O grande problema dos judeus, e hoje eu estava conversando com a minha mãe, ela me atentou sobre isso, é que o problema é que os judeus não discerniram o tempo que estava acontecendo. O que estava acontecendo no tempo presente? Ninguém sabia, Deus não tinha revelado que dia e hora Jesus ia nascer, que dia e hora ia vir o Redentor deles. Deus não tinha revelado isso, mas Deus tinha dado para eles o discernimento do tempo, e eles não conseguiram discernir o tempo que viria o Filho, o Redentor, o Filho de Deus. E por isso os judeus deixaram passar, porque não interpretaram os tempos. É uma coisa interessante que a igreja ela mais expandiu quando o senso da igreja era da volta de Cristo, de que o tempo era pouco, que o tempo era escasso e que precisava pregar cada vez mais e mais e mais. E os discípulos, a partir da subida de Cristo, os discípulos tinham esse sentimento e eles passaram esse sentimento, e a igreja expandiu muito com esse sentimento. Ao longo do tempo, as pessoas foram se perdendo desse sentimento da iminente volta de Cristo. Alguns tentaram adivinhar o dia e a hora, e a Bíblia já fala que ninguém sabe o dia e a hora a não ser o Pai. Mas a Bíblia fala da importância de discernir o tempo. E por que a gente vê isso? A gente vê isso claramente quando a gente vê Jesus falando sobre os tempos que seriam, como estariam, revelações vindo em Apocalipse, coisas acontecendo. E eu nesse vídeo não vou falar sobre os sinais da volta de Cristo, vou falar isso no próximo vídeo, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a gente precisa estar atento ao tempo presente, o que tem acontecido agora, que tem mostrado dos tempos da vinda do Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus voltando para a terra. Então, quais são os sinais que têm acontecido? As pessoas têm falado sobre vários sinais, mas uma coisa que eu quero falar, e eu tenho visto aí que várias pessoas têm falado isso como sinal e tudo mais, que é sobre o monumento que foi levantado aí como monumento de paz da ONU e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois e colocar isso, enquadrar isso nos sinais, mas uma das coisas que eu acho muito interessante é que os filhos, os que não são filhos de Deus, eles têm levantado altares, têm levantado monumentos, têm levantado várias coisas aí, porque, na minha opinião, eu vejo que eles creem na vinda do anticristo, eles creem na vinda do Messias deles, seja como for. E eles têm se movido nisso, eles têm levantado monumentos, levantado várias coisas aí, porque eles creem que o anticristo está vindo. Mas a igreja está apática. E um dos sinais seria também esse: encontraria, Deus, Jesus, quando viesse, ele encontraria amor, encontraria a igreja viva na terra. Então eu vou falar sobre os sinais em um outro vídeo, mas eu quero te atentar ao seguinte: não cai nessa de que você não tem que ter esse sentimento de que muita gente fala que Jesus vai voltar e nunca volta, que a gente não precisa discernir tempo, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. O dia e a hora a gente não vai tentar adivinhar, o dia e a hora é só o Pai que sabe, a gente não vai tentar discernir o dia e a hora, mas o tempo sim. E esse tempo vai trazer um avivamento para a igreja
quando a igreja entender que é o tempo da vinda do Filho do Rei, o Rei dos Reis, na verdade, o nosso Senhor Jesus está voltando. E eu vou provar isso através da Bíblia, eu quero provar isso através da história, eu quero provar isso através da ciência, através de forma racional, e eu quero provar isso também de forma espiritual para você, tá bom? É isso, a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Valeu, pessoal, abraço!